continuando o nosso cenário político de hoje, se você ligou sua TV agora, nós estamos conversando com Raul Santos, que é o coordenador de transição da equipe de Alisson Bezerra. Você participa, pode mandar sua pergunta, seu recado aqui para a gente nas nossas redes sociais. Pode ficar à vontade, estamos no último bloco, viu? Só lembrando aí para você agilizar sua participação. A nova gestão está prestes a começar e os servidores do município estão se organizando para a pauta de reivindicações a ser apresentada no próximo ano. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró, o Sindicerpum, realiza amanhã, dia 23, uma assembleia virtual da educação para definir a pauta de reivindicação 2021, que será apresentada ao prefeito Alisson Bezerra. A assembleia vai acontecer às 9 horas da manhã pelo aplicativo Google Meet e tem outros pontos de pauta, como gestão democrática e também uma análise da conjuntura em níveis federais e também local. A convocação veio da presidente do Sindicerpum, a vereadora eleita Marleide Cunha. Ela disse: vivenciamos um ano de 2020 cheio de intensas dificuldades e tivemos que superar obstáculos inimagináveis, operacionais, materiais e políticos também, esses desafios. Tivemos que travar uma verdadeira batalha para garantir que os recursos públicos da educação permanecessem na escola pública. Marleide segue dizendo que tudo isto precisa ser avaliado, associado a uma nova gestão que vai começar, e nós precisamos, os servidores, debater e construir a pauta de reivindicação para o próximo ano, analisando tudo o que este país vive e que a educação pública enfrenta, disse Marleide Cunha. Pois é, tá aí. Já existe uma categoria aí se organizando. Daqui a pouco a gente fala dos servidores aqui com o Raul Santos. Vamos ler aqui as participações. Quero mandar logo o alô do Beto Nogueira, que está aqui participando com a gente. Obrigada, viu, Beto? Temos também o João Arthur. João Arthur, muito obrigada pela audiência de sempre, muito obrigada pelo carinho. Você que já faz parte da nossa equipe aqui, né, Vanu? Isso. E temos também o Pedro Paulo, do BH. Pedro Paulo, vou abrir um parêntese aqui, está me parabenizando pela minha posição na corrida que aconteceu no último domingo aqui em Mossoró. Está perguntando se você participou em alguma categoria da corrida de domingo. Não participei, mas estou me preparando aí para outras competições, né, Carol? Já participei da de Santa Luzia, estou começando ainda, estou engateando, sou um bebezinho na corrida, diferente aqui da gigante Carol, na corrida de rua. Chega longe, viu? Porque esse engateando aí já teve uma evolução muito boa. Então, vamos seguindo aqui com a política, né, gente? Temos a participação do Leonardo. Leonardo Simão está parabenizando o Raul Santos, dizendo que é um excelente profissional e está aqui dando a opinião dele, dizendo que um excelente nome para a saúde é o Zaniel Mesquita. É graduando em enfermagem, conhece bem a saúde de Mossoró, tá certo aí. Muito obrigada pela sua opinião. Querida Jane Azevedo já está parabenizando a gente, dizendo que todos nós tenhamos um Natal cheio de bênçãos. Para a senhora também, viu, Jane Azevedo? Está aqui dizendo que vai me ver antes, então é amanhã, né? Porque amanhã já é 23 de dezembro. Estou esperando, então, essa visita. A gente tem outras participações. Aqui temos a pergunta do João Paulo Marques. Eu chego lá, tem muita gente aqui, viu? João Paulo está dizendo o seguinte: gostaria de saber, como advogado, como Raul Santos vê as denúncias do MP eleitoral e da prefeita em exercício, Rosalba, contra o prefeito eleito. São ações com pouquíssima substância jurídica. Tá certo. A gente vem falando, Raul, sobre o que está faltando na transição. Mas o que é que já existe em relação à documentação e conhecimento? Até porque o senhor disse que tem uma visão geral da máquina, né? O que andou bem na transição foi... E eu sempre tomo cuidado também, eu sempre tenho dito em outras entrevistas que eu não quero correr o risco de ser injusto com ninguém, certo? O que andou bem na transição foram as visitas setoriais. Nós visitamos quase todas as secretarias, se eu não me engano, falta somente a secretaria do gabinete, mas todas as demais foram visitadas. Nossa equipe de transição e também já os futuros secretários que já foram nomeados pelo presidente, nomeados não, né, mas indicados pelo prefeito eleito, como a professora Obeônia, por exemplo, esteve lá na educação, o professor Fabiano esteve lá na agricultura. Aliás, a situação da Secretaria da Agricultura é um negócio assim, incrível, está caindo aos pedaços lá, não é?
Mas, enfim, os secretários que foram nomeados já foram aqueles que, eventualmente, aquelas pastas em que os secretários, à época da visita, não foram nomeados, foram visitados pela equipe formal de transição. E a gente, a partir daí, conseguiu entender, ter uma noção de amplitude da máquina. Recebemos, por exemplo, uma transição também da qual eu não posso reclamar, é a transição da Procuradoria do município. A doutora Ana Karine, que é a atual Procuradora-Geral, nós tivemos um bom relacionamento institucional nesse aspecto aí. Tudo que eu precisei de informação da Procuradoria tive. Também procurei os procuradores efetivos do município, só 3, não é? Um absurdo, mas só três servidores efetivos, procuradores efetivos, e também tive uma ótima interlocução com eles e tive deles alguns retornos importantes para que eu possa compreender aquele órgão que, a partir de 1º de janeiro, por determinação do prefeito, eu deveria assumir. E essas visitas setoriais, de fato, aconteceram. Nós recebemos de alguns secretários merecem... Desculpe. Me engasguei aqui um pouquinho, mas alguns secretários merecem uma menção honrosa pelo trato como receberam a nossa equipe, como, por exemplo, o seu Pedro Almeida, que foi sempre muito solícito, as informações que nós requisitamos. Parte das informações que nós requisitamos ele não entregou, porque eu percebi que havia um certo direcionamento, uma ordem, né, mais acima. Mas essas visitas setoriais, de fato, a cultura, por exemplo, que é uma secretaria muito grande, está sendo agora visitada. Acho que amanhã é concluída a visita dela e tem sido também bem efetivo com entrega de documentação, não é? E legislação e tal. Então, isso realmente tem rodado. O que não tem rodado são esses aspectos que eu falei, aos quais eu mais me ativo no primeiro e no segundo bloco. A gente tem aqui mais algumas participações. O Beto Nogueira, ele está aqui falando de uma notícia, não sei se está confirmada, deve estar, ele geralmente repassa informações quando está confirmado. O falecimento do empresário Toninho, proprietário da loja Riachão, centro de Mossoró, mais uma vítima da Covid-19. Nossos sentimentos, então, a toda a família aí, nossos sentimentos aos familiares e amigos. Sentimos muito todas as perdas da Covid-19 aqui na nossa cidade, no nosso estado, no país. Seguindo aqui com o cenário político, a gente tem a participação do Dantas Rocha do Abolição 4, parabenizando o cenário político por informar o novo secretário de Esporte, Júnior Xavier, que é de grande competência na pasta, que vai ocupar. A gente informou ontem, né, que foi o dia que ele realmente foi anunciado. Hoje a gente só fez um resumão aí, e é nossa obrigação jornalística realmente anunciar, porque é de grande interesse público essa informação, mas concordo, inclusive com você, que é um bom nome para o esporte moçoroense. Temos aqui a Rosinete Costa, do Van Rosado, está dizendo que vê com tristeza a notícia do nome de apenas uma mulher entre o secretariado do prefeito eleito Alisson Bezerra, divulgado até hoje. Concordo com você, viu, Rosinete? Isso mesmo. João da UPA, diretor da UPA do BH, está aqui dizendo que está sempre ligado, registrando a audiência. Temos a pessoa que não se identificou, mas que também fala o nome de Osaniel para a saúde aqui. Temos a participação do Lenilson. Ele gostaria de fazer uma pergunta para o Raul. Gostaria de saber se o mês de dezembro dos terceirizados vai ser pago pela gestão atual ou a próxima? É uma boa pergunta para fazer. Assim, a competência de dezembro, não é? Do mês de dezembro, a folha de dezembro e o capital, não é? O recurso relativo a essa folha deve estar em conta, a folha deve ser processada e o pagamento ser realizado nos primeiros, acho que até o 5º dia útil do mês de janeiro, no caso dos terceirizados. Se a gente assumir lá no dia 2, tiver com o dinheiro guardado na conta e tiver com o processo interno feito, só dá um enter e faz o pagamento. A gente tem aqui a participação da Neide Sinésio, viu, Vonulfo? Está aqui perguntando se é verdade que Francisco José Júnior vai ser secretário de saúde. Diz que viu num blog e está dizendo, pelo amor de Deus, diga ao prefeito Alisson que não faça isso. Neide Sinésio, muito obrigada pela sua audiência. Não tem nada confirmado, não, viu? Existe... Não vai ser, não. Não, vou dizer logo que não existe uma coisa também, viu? Calma, gente, com os boatos. Calma. Existe uma coisa que chama-se ironia. A pessoa que publicou isso deve ter feito uma brincadeira, uma misturada aí com o que publicou o ex-prefeito. Publicou que estava ali brincando. Na faculdade, né? Pois eu vi a publicação, ele disse entrando de férias, mas ele é tão lembrado que as pessoas já começam a fazer esse tipo de brincadeira. O prefeito não divulgou ainda o nome da saúde
eu acho que não tem nem perigo disso acontecer com o ex-prefeito. Tá. Inclusive, esse nome está sendo avaliado segundo nós mesmos, nós que perguntamos aí ao prefeito Wallace. Talvez tenha sido a pessoa mais citada das eleições, viu? A gente tem aqui, sim, a Cláudia Oliveira, que quis registrar o nome, ela que falou sobre Osaniel Mesquita. Temos outra participação aqui também falando de Francisco José Júnior, mas a situação já tá, foi um boato, já está confirmada aqui com o nosso entrevistado. Quero mandar um alô para o Pada Campos, que está dando alô aqui no Twitter da gente. E continuando com Raul Santos. Raul, qual tem sido o maior desafio? De acordo com as informações que vocês já têm, o que vocês imaginam que vai ser o maior desafio no começo dessa nova gestão? Uma pergunta para eu dizer uma coisa? É impossível. Eu posso dizer muitas. O maior desafio é trazer a Prefeitura de Mossoró para o século XXI, porque ela está no século XIX. Aliás, século XIX não, porque o século XIX foi o século das luzes. Ela está na Idade Média. É uma máquina grande, velha, arcaica, artesanal, sabe? É uma máquina que não se modernizou, assim, que viu a terceira revolução industrial só passando, assim. O senhor disse que diante dessa dificuldade de receber, né, já tem prejudicado o início da gestão do prefeito, vai ter um esforço de sua equipe, mas existe alguma possibilidade de judicialização de tudo isso que não está sendo repassado a vocês? Nós temos um corpo jurídico do qual eu faço parte, mas também do qual outras pessoas fazem parte. E nós estamos avaliando essa situação e vamos levar o prefeito a essa possibilidade e, no final, a decisão é dele. Vocês, pelo que vocês vêm vendo sobre a máquina, sobre os servidores, já imaginam que vão ter condições de atender pelo menos as reivindicações básicas anuais dos servidores, como o reajuste anual da educação? Olhe, Carol, veja bem, eu sou coordenador da transição. Uhum. A minha responsabilidade na transição, ela se encerra no dia 22 de janeiro, conforme a lei, e eu, a partir daí, vou responder exclusivamente pela Procuradoria. Então, eu não tenho elementos para lhe responder em relação a isso, certo? Se vai ter dinheiro em caixa, se não vai ter, porque isso é muito uma questão de fluxo. O orçamento que foi aprovado na Câmara tem essa previsão. E eu acredito que, do ponto de vista do interesse político do prefeito, até ele já foi também, inclusive, presidente de sindicato, o prefeito diz muito isso para a gente, ele é muito consciente na cabeça dele de que o servidor público é um parceiro da gestão, certo? Essa gestão, se vocês pegarem as características do próprio prefeito, que agora, sábado passado, estava conversando com os 23 vereadores, não com a situação, mas com os 23 vereadores, conversas com os sindicatos, com os servidores, serão uma constante. A própria, por exemplo, você falou de educação, a própria secretária de educação, professora Ubeônia, tem uma interlocução muito facilitada com os sindicatos, certo? Eu acredito que diálogo e transparência não vão ser um problema, não só nessa questão dos servidores, como em nenhum outro aspecto da gestão. Tem uma situação que é um problema dentro da Procuradoria, que é concurso público. O senhor disse que só são 3 os procuradores efetivos. Deverá passar, através do estudo que vocês têm feito na Prefeitura, a Procuradoria deverá passar por algum concurso público em breve? Eu não sei se em breve, mas tão logo haja espaço fiscal, haverá concurso. Em relação aos servidores, tamanho da máquina, lei de responsabilidade, como é que está a situação da Prefeitura de Mossoró? O município está acima do limite prudencial, não é? Inclusive já tem essa previsão na própria lei de orçamento, e isso aí é um problema. Tem algumas situações desafiantes, prefeito, né, já nesse ano de 2021. Nós temos a questão previdenciária, que tangencia essa questão. Nós temos um parcelamento, uma suspensão que foi feita, que foi automaticamente parcelada. A partir agora de 2021, é provável que o município tenha um custo previdenciário mensal em torno de R$6 milhões, é um mapeamento que a gente tem feito. E desses R$6 milhões, atualmente é R$1,4 milhão, então vai pular de R$1,4 milhão para R$6 milhões, quando então
A parte patronal volta a ser paga e os parcelamentos voltarão a ser pagos. Isso já é uma bomba já contratada já para janeiro. Tem outros gatilhos também que estão lá armados e nossa equipe está mapeando tudo isso para entregar ao prefeito, para ele definir quais são as estratégias com as quais ele deverá lidar com essa situação. Como eu lhes disse, a minha visão ela é uma visão muito mais de curto prazo, a minha, tá certo? Como coordenador da transição. Mas no médio e longo prazo, eu acho que o prefeito sabia também disso quando ele se candidatou a prefeito, os desafios são homéricos, são gigantescos. Como eu disse, a máquina é uma máquina que não facilita, é tudo feito no braço, lá, é tudo feito na base de planilha de Excel, na base de documento Word, e isso dificulta, inclusive, até a captação de informações e o planejamento futuro. Nossa, a gente está no final. Raul Santos, coordenador de transição do governo, da equipe de Alisson Bezerra, também anunciado o novo procurador-geral do município de Mossoró. Muito obrigada pela entrevista no programa de hoje. Eu que agradeço a vocês pelo espaço e também aos telespectadores pela paciência e o tempo. Obrigado, doutor Raul. Boa sorte na missão. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra aqui, 7h25 da noite, ao vivo, na TCM HD. Uma boa noite e até lá.